A cidade de São Paulo amplia o rodízio de veículos para aumentar o isolamento social. Restrição vai durar o dia inteiro e alternar placas pares e ímpares, inclusive nos fins de semana. O presidente leva grupo de empresários ao Supremo Tribunal Federal para pedir a retomada da atividade econômica. É a questão do desemprego. É a questão da economia não mais funcionar. Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, responde pedindo diálogo entre o governo federal, estados e municípios. Tem que ter essa saída de uma maneira coordenada. Bolsonaro anuncia veto à inclusão de categorias do funcionalismo público que poderão ter reajuste salarial no pacote de ajuda a governadores e prefeitos. O governo pede à Justiça para entregar somente parte de vídeo de reunião citada por Sérgio Moro no inquérito que apura suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Dólar tem nova disparada e cotação vai a R$ 5,83. A Covid-19 mata a atriz e radialista Daisy Lucidi, no Rio de Janeiro. Países vizinhos revelam preocupação com o avanço do vírus no Brasil e criticam a forma como o país enfrenta a pandemia. Cartórios brasileiros registram aumento nas mortes em casa. Respirador em forma de capacete desenvolvido no Ceará tem custo previsto de R$ 300. O comércio tenta salvar o faturamento previsto para o Dia das Mães. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Mais de 9 mil pessoas já morreram de Covid-19 no Brasil. 610 nas últimas 24 horas. O número de casos confirmados da doença ultrapassou 135 mil. Foram 10 mil registrados de ontem para hoje. E mais de 55 mil pessoas foram curadas. Para evitar o lockdown e aumentar a taxa de isolamento, a cidade de São Paulo vai impor o rodízio ampliado de carros a partir de segunda-feira. A cidade é o epicentro da pandemia no país. O rodízio de veículos na capital paulista começa a ser muito próximo. O primeiro dia de bloqueio de atividades em Belém e mais 9 cidades do Pará, o chamado lockdown, foi marcado por ruas cheias e aglomerações. Você que está na rua, o governo do estado alerta. Você está em risco. Com a minha família. E veja daqui a pouco, explosão de casos de Covid-19 no Brasil acende o sinal de alerta nos países vizinhos. Grêmio anuncia que Diego Souza e outros 2 funcionários do clube estão com o novo coronavírus. E o dólar, hein? Voltou a fechar em alta e passou dos R$ 5,80. A gente volta já já. Bem-estar durante a quarentena. Evite ficar muitas horas deitado. Mantenha uma rotina de exercícios que possam ser feitos em casa. Retome algum hobby, como pintar, desenhar, ler ou cozinhar. SBT Brasil. Oferecimento. Bradesco. Reinventando o futuro ao lado da sua empresa. Lavar as mãos é a melhor forma de cuidar. Poliana. Os Estados Unidos, que tem quase 1.300.000 casos confirmados de Covid-19, rejeitaram o plano de reabertura gradual proposto pela autoridade máxima de saúde do país. O presidente americano Donald Trump e o vice dele, Mike Pence, tiveram que fazer novos testes de coronavírus depois que um motorista da Casa Branca foi infectado. Mike Pence, que por enquanto ainda lidera a força... De volta aqui ao Brasil, as medidas para restringir ainda mais a circulação de pessoas na cidade do Rio de Janeiro começaram hoje. O chamado lockdown parcial foi implantado em vias do bairro com o maior número de aglomerações na cidade. As barreiras começaram a ser montadas ainda de madrugada com suspeita de Covid-19. E o prefeito Marcelo Crivella acaba de anunciar lockdown no calçadão de Bangu, na zona oeste do Rio. O Amazonas somou mais 43 mortes pela Covid-19. Manaus ainda concentra o maior número de infectados pela doença, mas quase 90% dos municípios já foram afetados. Quase 2 meses depois do primeiro caso de Covid-19 no Amazonas, a doença... O Brasil tem uma fila de 100 mil exames para diagnóstico do novo coronavírus à espera de resultado. A estratégia do Ministério da Saúde é ampliar a capacidade de análise e distribuir quase 50 milhões de kits até o fim do ano.
Pelo menos 22 moradores de rua já morreram por causa do novo coronavírus na cidade de São Paulo. A prefeitura vai realizar convênios com hotéis da região central para tentar diminuir as aglomerações em abrigos da capital. Porque a pessoa sem um documento é indigente. E numa entrevista coletiva no Palácio do Planalto, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, disse, sem citar dados, que existem poucos moradores de rua com a Covid-19. São muitos? Não. E por que não vão tomar um café da tarde com a primeira-dama? O Brasil é o segundo país com o maior número de mortes causadas pela Covid-19 dentro de unidades prisionais. Agora, esse índice ele não considera um outro problema, Marcelo, que é a subnotificação. Apenas 1 em cada 1.000 detentos passou pelo teste para detectar o novo coronavírus. Aqui começa um pedido de socorro a todas as autoridades. O Distrito Federal concentra possível a nossa população carcerária. 20% dos óbitos ocorridos desde a primeira morte por Covid-19 no Brasil foram em casa. Na comparação com o mesmo período do ano passado, isso representa um aumento de 10%. Esse levantamento foi divulgado hoje no portal da Transparência do Registro Civil. E veja agora outras notícias pelo Brasil. O preço de mercado de um respirador está em torno de R$15 mil. O presidente Jair Bolsonaro levou hoje um grupo de empresários ao Supremo Tribunal Federal para relatar as consequências das medidas de isolamento social para a indústria brasileira. O grupo foi recebido pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli, que pediu diálogo e trabalho coordenado entre o governo federal, os estados e os municípios. A Advocacia Geral da União ainda não foi notificada da decisão da Justiça que determinou que o presidente Jair Bolsonaro entregue os laudos de todos os exames que já fez para a detecção do coronavírus. O desembargador André Navarrete, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, manteve a necessidade de apresentação de todos os exames e não apenas relatórios médicos. A Advocacia Geral da União pediu autorização à Justiça para entregar apenas parte das gravações de uma reunião de ministros ocorrida no fim de abril. O encontro foi citado pelo ex-ministro Sérgio Moro no inquérito que apura se houve tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O pedido chegou à tarde no Rio para a Tribunal. direção executiva do órgão em Brasília. Veja em instantes, Madonna revela que já teve a Covid-19 e diz que contraiu a doença durante uma viagem à França. Novo coronavírus mata no Rio de Janeiro a atriz e radialista Daisy Lucidi. O SBT Brasil volta já já. Home office na quarentena. Tem uma lista de tarefas. Mantenha seu local de trabalho organizado. Priorize as videoconferências na troca de informações para manter contato com os colegas. É isso? Roda Jequiti. Mais da metade dos brasileiros vão mudar a forma de comprar o presente do Dia das Mães, segundo uma pesquisa do Google. E para conquistar os clientes nessa que é a segunda melhor data para o comércio, foi preciso inovar. O Brasil já é o 6º país com mais mortes provocadas pela Covid-19 e quase 70% dos óbitos na América Latina até agora estão concentrados no território brasileiro. A explosão de casos por aqui preocupa os governos de países vizinhos. O presidente da Argentina, por exemplo, Alberto Fernandes, afirmou que o descontrole da doença no Brasil representa um risco muito grande para o continente. As regiões mais atingidas. E agora uma correção. O Brasil concentra quase 70% das mortes na América do Sul e não na América Latina, conforme dissemos há pouco. A guerra contra o coronavírus está despertando a ajuda ao próximo. Até mesmo os animais que vivem nas ruas estão recebendo doações de empresas para sobreviver. Gratificante para quem doa. Quem recebe, agradece do seu jeito. Mais de 150 mil pessoas já morreram por Covid-19 na Europa, o continente mais atingido pela pandemia. E hoje o governo da Itália e a Igreja Católica definiram as diretrizes para a volta das celebrações das missas no país. Mais missas para que todos possam ir em lugares diferentes. E lembrou que esta não é uma negociação que se possa fazer.
Já chega a 270 mil o número de mortes provocadas pela Covid-19 no mundo. Mais de 1.300.000 pessoas já se recuperaram da doença. Hoje, a China baixou o alerta para o risco de contaminação no país. Depois de 5 meses... Morreu na madrugada de hoje, aos 90 anos, a atriz e radialista Daisy Lucidi. Ela foi diagnosticada com a Covid-19. Daisy estava internada havia 12 dias em um hospital do Rio de Janeiro. A voz dela fez história na Rádio Nacional e realizações. O mercado de casamentos já perdeu quase metade do faturamento previsto para este ano por causa da pandemia. O vírus mudou o plano de muitos casais. O amor até se vira sem festa, Raquel, só que vem forçando a busca por soluções para reduzir os prejuízos. Os noivos se beijam e depois todos se divertem numa festa de arromba. Em tempos de quarentena. Eu quero casar! A reverenda Simone, né? Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. Consultoras e consultores, a Jequiti acaba de fazer uma grande parceria com